O ano de 1825 marcou um dos períodos mais enigmáticos e instáveis da história política russa, quando a súbita morte do imperador Alexander I, ocorrida em Taganrog, mergulhou o império numa crise de sucessão sem precedentes. O acontecimento, envolto em rumores, silêncio oficial e especulações populares, abriu caminho para uma cadeia de incertezas que seria decisiva para o desencadeamento da rebelião dezembrista. Alexander I, cuja trajetória política oscilara entre o liberalismo juvenil e o conservadorismo maduro, deixara o país sem herdeiro direto. A ausência de uma transição clara de poder tornava a situação delicada, sobretudo num estado cuja estabilidade dependia da continuidade inquestionada da autoridade imperial. Segundo as leis de sucessão vigentes, o trono deveria passar ao grão-duque Konstantin Pavlovich, irmão mais velho de Nikolai. Contudo, desde 1823, Konstantin havia renunciado secretamente a seus direitos, preferindo permanecer na Polônia, onde comandava o exército local e vivia a vida pessoal marcada por conflitos e autonomia crescente. A abdicação, entretanto, fora mantida em absoluto sigilo. Conhecida apenas por Alexander, alguns dignitários e o próprio Konstantin. A ausência de comunicação pública sobre esse ato tornaria o império vulnerável a um vácuo político no momento mais crítico. Ao saber da morte do irmão, Konstantin reiterou sua abdicação, recusando-se terminantemente a assumir o trono. Sua postura, embora coerente com suas convicções pessoais, criava uma situação paradoxal. O legítimo herdeiro, segundo a tradição, negava-se a governar, mas ninguém no país havia sido formalmente informado da renúncia. Enquanto isso, o grão-duque Nikolai encontrava-se em posição delicada. Mais jovem, mais disciplinado e mais alinhado ao conservadorismo militar, ele via com hesitação a possibilidade de assumir o trono enquanto restasse qualquer dúvida sobre a vontade de Konstantin, temendo parecer usurpador aos olhos do exército e da nobreza. O interregno que se seguiu produziu um ambiente de incerteza institucional sem paralelo na Rússia moderna. Durante semanas, o império viveu a dupla anomalia de ter dois pretendentes legítimos e, ao mesmo tempo, nenhum soberano. O silêncio oficial alimentava rumores que corroíam a segurança da ordem pública. Os altos funcionários da corte e do Senado enfrentavam um dilema angustiante: a quem jurar fidelidade? Muitas autoridades, desconhecendo ou fingindo desconhecer a abdicação de Konstantin, prestaram-lhe juramento, gerando situação quase absurda em que o império havia reconhecido publicamente um monarca que rejeitava o trono. O exército, dividido entre facções e sensibilizado por longos anos de campanhas militares, mostrava sinais de inquietação. A ausência de comando político firme, mesmo que temporário, era percebida como ameaça grave à estabilidade das instituições militares. A confusão que dominava a capital parecia um convite à ação para grupos que há anos planejavam modificar a ordem política. Os dezembristas, já organizados em sociedades secretas, identificaram naquele momento a brecha necessária para transformar ideais em movimento concreto. Para os conspiradores, o interregno era uma oportunidade histórica. Em meio ao caos sucessório, a autoridade imperial encontrava-se vulnerável e as hesitações da elite governante revelavam que a autocracia não era tão sólida quanto aparentava. O clima de desestabilidade moral e institucional reacendeu nos conspiradores a convicção de que o momento era propício para uma intervenção decisiva. Se a autocracia podia vacilar em seu fundamento dinástico, poderia também ser contestada em sua estrutura política. As sociedades do Norte e do Sul intensificaram debates internos sobre a oportunidade de desencadear o levante.
Embora divergentes em seus programas, ambas reconheciam que o Império vivia um momento excepcionalmente frágil. Na capital, boatos sobre possíveis insurreições corriam com velocidade. Grupos de jovens oficiais conversavam em segredo, circulavam projetos de juramentos alternativos e discutiam o papel que o exército deveria desempenhar na crise sucessória. A combinação de incerteza jurídica, hesitação governamental e inquietação militar transformou o interregno de 1825 num catalisador político dos mais poderosos. O que para o Estado foi desordem e confusão, para os dezembristas tornou-se uma ocasião inobstituível. Assim, o cenário se preparava para a eclosão do movimento na Praça do Senado. O interregno, longe de ser mero episódio administrativo, constituiu a faísca que revelou as fragilidades do Império, abrindo espaço para a primeira tentativa moderna de impor limites constitucionais ao poder dos czares.